Olá, meus amores! E aí, como vocês estão? Eu estou muito bem, muito feliz aqui hoje por estar gravando mais uma videoaula para vocês, certo? E antes de começar a nossa aula, vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Ótimo! Então agora vamos lá pegar o nosso material, o nosso livro de história. Pegaram? Então, iremos, abrir na página 23. Colocaram? Então vamos lá. As fontes históricas. Vocês irão ver, né, esse subtítulo aí na página 23. Encontraram? Então vamos prestar bastante atenção para que a gente possa entender todo o conteúdo. Quando eu começo a falar sobre as fontes históricas, vocês lembram que é fontes históricas, não é? É quando nós iremos falar de objetos, sejam cartas, livros, deixados pelos antigos para que a gente pudesse entender tudo o que acontece no nosso dia a dia até hoje, que são as fontes históricas deixadas pelos nossos antepassados. Então vamos lá? Diz assim: nas páginas 18 e 19, ao manusear alguns objetos pessoais, o personagem Murilo começou a se lembrar de fatos que ocorreram em sua vida no passado. Assim, podemos considerar esses objetos como fontes históricas. Então vamos aqui só para vocês relembrarem. Na página 18 e 19, vocês lembram que ele aqui, né, começou a mexer em alguns objetos e lembrou do brinquedo de quando ele era pequeno, aí começou a lembrar de todos os momentos que ele viveu com aquele brinquedo e tudo. Então isso não deixa de ser uma fonte histórica. Quando vocês aí na casa de vocês, vamos voltar para a página 23, vocês encontram algo da infância de vocês, de quando vocês eram menores. É a fonte histórica da sua infância, das suas lembranças, certo? Então vamos lá continuar? São considerados fontes históricas todos os recursos produzidos e utilizados pelos seres humanos, que podem fornecer informações sobre o passado de outras pessoas, sobre o nosso passado. Aí continua. Fontes escritas como diários, obras literárias, revistas, jornais, cartas e documentos pessoais podem fornecer muitas informações sobre acontecimentos e pessoas. E aí ele continua. Pinturas, fotos, ilustrações, charges, caricaturas, assim como outros tipos de imagens, podem revelar muitas informações sobre a época em que foram produzidas. Objetos como roupas, acessórios, ferramentas de trabalho, móveis, brinquedos, materiais escolares ou utensílios domésticos são também fontes históricas para o estudo do cotidiano das pessoas no passado. Quando ele fala aqui sobre roupas, que tem roupas de quando nós éramos bem pequeninos, que nos lembram a nossa infância. Também temos acessórios, algum laço, ou a mamãe guardou aquele pratinho de quando você era bem pequeno, e aí conta a história, né? Tem ferramentas de trabalho que seu papai pode lembrar que ganhou do avô dele há muitos e muitos anos atrás, ou a mamãe. Então, tudo isso que nos lembram do nosso passado são considerados fontes históricas. Aí aqui embaixo ele diz assim: observe outros exemplos de fontes históricas a seguir. Na letrinha A, vocês estão vendo, né? Eu vou ler aqui embaixo, onde tem essa legenda,
que ele está explicando tanto a imagem da letra A quanto a imagem da letra B. Então, prestem atenção. Diz assim, na imagem A, é a capa do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Esse livro, né, de 1839 a 1908, né, que foi quando Machado de Assis nasceu e quando ele morreu, foi em 1908, mas essa obra literária foi publicada, né, em 1899 e ainda vive até os dias atuais, como essa edição, que foi de 2013. Já na imagem B, é um caderno de notas feito pelo naturalista inglês Alfred Russel Wallace, né, que também nasceu em 1823 e morreu em 1913, e ele fez, né, essas notas durante uma viagem realizada entre 1855 e 1858. Então, esses relatos aqui, essas notas que ele deixou escrito, né, nesse caderno, também é uma fonte histórica, porque ele deixou várias coisas escritas que nos ajudaram hoje a saber muitas coisas sobre esse naturalista inglês Alfred Russel. A mesma coisa, o livro de Dom Casmurro, né, de Machado de Assis, que também é uma fonte histórica. Vamos passar aqui para a página 24. Na página 24, vocês vão encontrar a imagem da letra C, a imagem da letra D, uma imagem, né, do lampião da letra E e da letra F. Aqui nessa legenda, ele irá explicar sobre a letra C, né, a imagem da letra C e a imagem da letra D. Vamos lá? Ler comigo aqui, prestando atenção. Na imagem C, que é essa aqui, olhem, estão vendo, né? Essa imagem aqui diz que é uma charge feita pelo cartunista Ângelo Agostini, né? Que nasceu em 1843, morreu em 1910, foi publicado na Revista Ilustrada em 1882. Já nessa imagem aqui, que é a imagem da letrinha D, diz que é a da Mona Lisa, né? Uma famosa obra de arte, que com certeza vocês já ouviram falar. Foi produzida pelo italiano Leonardo da Vinci, que nasceu em 1452 e faleceu em 1519. E essa obra de arte ele fez em 1504. Aí aqui está, né, essa obra de arte, é uma pintura feita a óleo sobre madeira e aí tem a metragem 77 centímetros por 53 centímetros. Então, essa legenda aqui foi explicando sobre a charge e sobre essa pintura aqui de Leonardo da Vinci, que também são consideradas fontes históricas. Já aqui embaixo, essa legenda é referente a esse aqui da letrinha E e essa outra moeda aqui da letrinha F. Vamos lá? Na imagem E, um lampião antigo alimentado por querosene. Então, na imagem E, é um lampião, né? Que vocês sabem que antes não existia a energia elétrica, então eles utilizavam lampião e ele era alimentado por querosene para que ele pudesse iluminar. Quando ele fala alimentado, era porque tinha que colocar o querosene lá para que a chama acendesse e iluminasse. Já na letra F, aqui, né, ele disse que é uma moeda de 100 réis do ano de 1885. Olha quantas fontes históricas, né, muito importantes que nós descobrimos hoje. Aí, continuando, ele diz assim: por meio da análise de diversas fontes, o historiador interpreta as informações que elas podem fornecer e constrói um determinado conhecimento sobre o passado. Então, é devido a essas fontes históricas que a gente conhece a história do passado, porque eles foram pegando, juntando, né, e construindo, interpretando todas essas informações que eles pegam das fontes históricas
e passando para nós um conhecimento do nosso passado. Aí aqui embaixo, né, como vocês podem ver nessa imagem aqui, diz assim: a coleta de depoimentos e entrevistas com as pessoas são recursos muito utilizados para obter informações sobre o passado. Como vocês podem ver, aqui está um rapaz digitando no notebook, tem um casal, né, de idosos. Aí embaixo diz: ao lado, a foto retrata um pesquisador coletando um relato de um casal idoso em 2009. Por que vocês acham que esse pesquisador está coletando? Porque como esse casal de idosos é muito mais velho do que ele, com certeza tem fontes históricas bastante importantes que ele está ali coletando todas as informações para depois, né, passar para nós algo importante do passado. Então, não só tem fontes históricas como chás de quadro e moeda, essas outras utensílios que foram deixados, como também relato dessas pessoas idosas. Já vindo aqui para a página 25, diz assim: o conhecimento histórico. Aí diz: não existe maneira de mudar o que aconteceu. A gente consegue mudar o passado? Não, né? Vocês já sabem disso. Aí ele continua: um acontecimento do passado ou fato histórico ocorreu e não pode ser alterado. No entanto, é possível que haja diferentes interpretações de um mesmo fato histórico. O que ele quer dizer? Que o que aconteceu não pode ser mudado, mas eu posso interpretar, um historiador pode interpretar de uma maneira, um outro historiador pode interpretar de uma outra maneira, mas aquele fato não vai ser mudado. Eles podem ter algumas interpretações diferentes, mas o ocorrido permanecerá sendo o mesmo. Dependendo da maneira como cada historiador analisa as fontes históricas, ele pode interpretar e chegar a uma determinada conclusão. É dessa maneira que o conhecimento histórico, ou seja, o conhecimento sobre o passado, é construído por meio de um trabalho crítico do historiador ao lidar com suas fontes. Aí aqui está lá a avispa, que é o quê? Um exemplo de como um fato histórico pode ser interpretado de diversas maneiras. É o tema da abolição da escravidão no Brasil. Por muito tempo, esse fato histórico ocorrido em 1888 foi interpretado como um ato de boa vontade da família imperial. Aí aqui ele bota: observe a imagem ao lado, para que a gente observe essa imagem aqui. Aí ele diz: atualmente, entretanto, é reconhecido que a luta e a resistência dos escravos foram fundamentais para que ocorresse a abolição no país. Então, o que eles querem dizer? Que alguns historiadores passaram que a abolição ocorreu, né, a libertação dos escravos, foi a família imperial que fez por livre e espontânea vontade. Já outros historiadores dizem aqui que não, que isso ocorreu devido à luta e resistência dos escravos, que foram fatores fundamentais para que eles chegassem a fazer a abolição. E o que é a abolição? Vocês vão ver o significado aqui: anulação, extinção, fim. Vocês sabem, né, que os escravos, quando eles passaram pela fase da abolição, eles deixaram de ser escravos. Acabou a escravização aqui no Brasil. Acabou entre aspas, né, meus amores? Porque muitas vezes nós somos escravos de não poder até dar nossa própria opinião. Não é que quer dizer que somos escravos, que vivemos algemados como antes, né, por sermos negros ou brancos, mas escravos por não poder, muitas das vezes, dar nossa liberdade de opinião. Aqui embaixo na legenda diz assim: acima vemos o detalhe da capa de uma revista publicada em 1888, que representa a princesa Isabel, que é essa aqui, que está aqui no topo, né? Como uma salvadora,
sendo reverenciada pelos escravos libertos. Então, essa capa aqui mostra que nessa época aqui, em 1888, por algum historiador, Princesa Isabel é tida como uma libertadora, uma salvadora, né? E sendo reverenciada, como vocês podem ver aqui embaixo, os escravos tudo agradecendo a ela por libertar. Já outros historiadores não interpretam dessa maneira. E como eu já expliquei para vocês em outras aulas, a opinião de cada pessoa tem que ser respeitada, até as interpretações dos historiadores, certo? Então, espero que tenham gostado, meus amores, da aula de hoje, que vocês aí na casa de vocês procurem fontes históricas do passado de vocês também, para que vocês possam também saber que vocês também são peças fundamentais, porque vocês têm fontes históricas, vocês têm passado, todos nós temos passado, certo? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.